Olá, Olá. essa é a Letícia, né? E que a minha esposa, a gente vai fazer junto esse vídeo. É um vídeo especial da ciência aquariana, tá? Por uma ocasião especialíssima, né? Nós tivemos eventos importantes em termos astrológicos recentes, como foi aquela conjunção de Vênus e Júpiter, lembra? Em Áries, Sim. né? Aquela conjunção, inclusive, alguns dizem que foi a conjunção da estrela d'alva, a estrela d'alva não, a estrela de Davi, aquela estrela que anunciou Jesus, Que né? o pessoal fala que é a Estrela de estrela dos Reis Belém, Magos, né? exatamente, né? Aquela foi aquela conjunção. Então Uhum. foi o que eu me lembro, né? O evento astrológico mais recente e mais relevante. Porém, esse que nós vamos falar agora, ele é muito importante. Então você se prepare, vai ser um vídeo um pouco mais longo, mais detalhado, para que você possa entender bem e melhor. Por quê? Nós vamos falar do Plutão em Aquários. Ele vai ficar só 20 anos em Aquários, Só. tá? São 20 anos, então é todo um período longo que vai mudar a nossa sociedade. O Plutão ele traz a mudança, a transformação muito grande, ok? Aí as pessoas podem falar, Juarez, mas eu não sou aquariano, O que eu tenho a ver com isso? né? Mas não é só o Sol. Você tem aquário no seu mapa, em algum lugar aí tem, não é verdade? Exatamente. E vai pegar aquele ponto ali. Ponto, né? Então, todos nós temos o signo de Aquários no nosso mapa astral, e fora isso, né? O trânsito de um Plutão, de um planeta lento, como de Saturno em diante, né? Júpiter em diante, já afeta toda a humanidade. Então, não é uma coisa só de indivíduo, é todo o globo terrestre, sabe? Então, tem uma repercussão muito grande, como você vai ver. Guarda, calma, né? Como o pessoal fala, pega a pipoca, né? Senta aí com calma e Dá vamos um devagar. like e bora pro vídeo. E se você gostar, depois você compartilha também com quem você acha que vai gostar, tá? A ideia é a gente fazer um vídeo assim, diferente do que tem por aí, que às vezes o pessoal coloca de uma forma mais en passant, mais superficial, não dá tantos detalhes, né? A ideia é dar detalhe, não que seja cansativo, não que seja mais esclarecedor, ok? Eu quero que você entenda, astrologia, ciência aquariana, ciência estelar, não é motivo de fé, eu não acredito, eu tenho certeza, é uma ciência lógica, coerente. E é isso que eu quero te passar. É uma ciência, exatamente. E o que acontece também? O Plutão, ele é um dos planetas que as pessoas têm mais dificuldade de entender. Por quê? Porque a gente traz o conhecimento de vidas passadas. Porém, né, em vidas passadas o Plutão não estava descoberto ainda, né? O Plutão foi descoberto bem recentemente, né? Foi no século passado aí, que foi ontem, no século passado foi ontem, tá? Então, não deu. A maioria das pessoas em vidas passadas não estudou, não viu Plutão. Uma hora fala que é planeta, outra hora fala que não é mais, outra hora fala que é de novo, né? Tem toda essa coisa em volta do Plutão. A ciência acadêmica, né, já desqualificou o Plutão como planeta, depois voltou como planeta. Agora voltou de novo. Bom, então, vamos lá, né? Então, primeira coisa, vamos ver um pouquinho sobre o que é Plutão em astrologia. Olha aí, ok? Plutão, olha o símbolo, olha o desenho, para você entender esse desenho, né? Parece um hominho, não parece um hominho? Né? Com o braço para cima, assim, ó. Então, olha, é o círculo que representa o espírito, né? Sendo recebido pela alma, que é o semicírculo, que a alma está, né, como se fosse uma bacia, né, voltada para cima. Então, a alma está toda receptiva, a alma ela é receptiva, o semicírculo é o símbolo lunar, né? Toda receptiva com o espírito. E a base desse conjunto é a cruz, que representa o físico. Então, é o espírito recebido pela alma, manifesto no físico. Tá certo? Então, você que está aí, você entendeu o símbolo, sabe? É importante você começar a perceber, porque o símbolo, ele liberta a gente. A letra, ela limita, né? Quando a gente dá uma definição, o que é definir algo? É botar fim, dar fim, ou seja, você limita.
Porque o símbolo também é universal, seja no Brasil, seja na Austrália, seja no Japão, seja em qualquer canto da África, o símbolo ele é universal. Agora as letras, as palavras, não. Você, tipo, fala o hebraico, outro português, outro inglês. Então a gente não entende as outras línguas. O símbolo não, a gente entende. É uma linguagem universal. E é atemporal. Atemporal, né? O símbolo de exatamente. Plutão, o símbolo ele representa tanto lá atrás quanto no futuro. Você vai entender o que representa. O símbolo ele é um portal para uma verdade cósmica, sabe? Ele não define, ele abre. E não se confundem os símbolos com os símbolos. Você estudar um pouquinho, você vai saber. A gente está estudando a ciência aquariana aí, você percebe que não se confundem planeta com planeta, né? Então, muito importante, ok? Então, vamos continuar aqui, tá? Então, tá lá, o símbolo de Plutão, né? Quais são as características básicas de Plutão? O Plutão, ele representa a vontade inexorável de Deus, sabe? Nós não conseguimos ir contra em hipótese alguma. Que nem eu falo, e contra o vulcão? Você Tem consegue jeito? tapar o vulcão e deixar ele quietinho? Não, ele tem que Não expelir. Então é meio que isso. Sabe? Então, o trânsito de Plutão está marcando a vontade de Deus. Querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, vai acontecer e não tem jeito. Uhum. Não tem jeito, sabe? Não tem nada que possa ir contra. É a onipotência, tá? Dentro daqueles três, onipotência, onipresença e onisciência, Plutão é onipotência, ok? A onisciência é Uranus, né? A onipresença é Netuno, ok? Então, Plutão é a onipotência. Olha a importância de Plutão. Vamos lá, continuando. Ele representa o que há de mais profundo e transcendental. Bom, aí vamos explicar um pouquinho essa história, que ela é muito importante. O Plutão ele é o último planeta, entre aspas, né? Porque o Netuno, às vezes, ele fica mais longe do Plutão. Não sei se você sabia disso. Às vezes o Netuno ele fica como sendo o último planeta. E não necessariamente Plutão, mas via de regra, o Plutão é considerado o último planeta, né, no limite total do sistema solar. Isso pela ciência acadêmica. Esotericamente, o limite é Saturno. Urano, Netuno e Plutão vieram ajudar a evolução do sistema solar, mas isso é outra história. Então, o que acontece? Está longe. Né? Então, observa, se ele é Deus, se ele seria a vontade de Deus, observa como nós estamos longe da vontade de Deus. Bem longe. Muito longe, a gente não tem ideia, né? Ele representa o obscuro, ele é desenhado como preto mesmo, exatamente porque é desconhecido, é longe, tá? Nós que estamos longe de Deus, né? No caso, o Plutão está longe aqui do Sol, no centro do nosso sistema solar, tá? Então, tudo que está longe, geralmente é desconhecido. Desconhecido. E o desconhecido gera preconceito, gera né? medo. Medo. E o que é o preto, né? É o escuro. E tudo que gera medo, a gente demoniza. A tendência humana, né? Com os paradigmas, né? É demonizar aquilo que não conhece. Olha só que interessante. Então, a gente demoniza, né? Plutão, na mitologia, quem que ele é? Ele é o vulcano, né? Ele é o Hades. É o Hades. Quem que era o Hades na mitologia? É o deus dos infernos. Deus dos infernos, olha que interessante. O poderoso deus dos infernos. Mas aqui, não quer dizer que ele é mau e também não quer dizer que ele é bom, tá? Então fala, então Plutão é o Hades, ele é ruim. Não, gente, não põe essa ideia de bom e ruim. Tudo depende do contexto. Ele é poderoso, extremamente poderoso. Isso não tem a dúvida. Sim. Incontestável, né? Agora, o que acontece com essa história de inferno, né? Uma vez eu estava conversando com um padre, eu falei que o padre é muito interessante, a maioria das pessoas quer a semelhança de Jesus sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Mas Jesus falou, você quer ir ao Pai? Abandona a sua família, pega a sua cruz e me siga. E acontece no credo católico, também tem, que Jesus, após o terceiro dia, desceu aos infernos. Hoje parece que mudaram para a mansão dos mortos, né? É a mesma coisa. Mas desceu aos infernos para depois ele sentar
à direita de Deus Pai Isso Todo-Poderoso. você está falando da Bíblia, né, e tal. Isso. Mas a mitologia, né, que eu sou estudante, escritora de mitologia e tudo, então, assim, na mitologia, os heróis, os grandes heróis, desceram no mundo dos mortos, no mundo de Hades, assim. E só o verdadeiro herói sai de lá, puro. Tem até o livro do Hércules foi do lá. Odisseu, né, o Odisseu, que eu escrevi, O Caminho do Mestre, o Odisseu, eu falo bastante nisso no meu livro, sabe? Então ele foi, o Hércules foi, vários heróis mitológicos foram. E só sai de lá quando é purificado. Se não, não sai, fica preso É o no lugar inferno. mais sagrado que existe, que só sai o que é puro. Única coisa, tá? Então, as pessoas às vezes têm uma coisa assim, né? Aí, às vezes eles falam, não, mas Jesus passou pelo inferno para a gente não passar. Segue ele, a gente tem que passar, né? O inferior, o inferno vem de inferior, né? E também vem de interior, nós temos que nos interiorizarmos, tá? Então a mensagem de Plutão tem muito a ver com isso, tá? Então ele é o mais profundo e transcendental que possa existir em toda a criação. Pode ser aquilo que você nem sabe, que está no seu inconsciente. Não, pode ser não. Com certeza não sabe. Está além escuro, do inconsciente. Né? É escuro, é igual você falou, é preto. Vem lá de cima, né? Aquela frase que dizem que Jesus falou, que vós sois deuses e tendes esquecido, é o Plutão. O Plutão é que dá a nossa capacidade de ser Deus. O poder, está aqui, nós já vamos falar, o poder incomensurável de Deus é Plutão, não é outro planeta, é Plutão. É o Plutão no mapa astral. Tá? O Plutão, para você ter uma ideia, rege o que? O sexo. Não existe nenhuma química capaz de gerar uma vida, somente o sexo. Seja de uma flor, seja de um animal, seja de um ser humano. Tá? E o sexo, né, os seres humanos colocaram aí pelas tradições como algo pecado, feio, sujo, errado, extremamente divino e poderoso. Talvez colocaram como pecado feio, sujo, exatamente porque era muito poderoso, né? Tem que tomar cuidado, você não pode, né? Que nem quando você fala com criança, ó, não pega não que cai o dedo, não faz isso não que cai a mão. Papai do céu não gosta. É para controlar a população também, para as pessoas não ficarem muito rebeldes, né? E nesse ponto é muito importante a gente falar sobre o Plutão em Aquários, porque Aquários é o signo da ciência. O que é ciência? Conhecimento. Então, né, Plutão em Aquários, já estou adiantando lá na frente. O que ele vai trazer? Conhecimento do poder espiritual. De cada um de nós, não é de Deus, não. De cada um de nós. Do Deus que nós somos, do Deus imanente, a fagulha divina, o poder que cada um de nós temos. Se você busca poder, você tem que olhar no seu mapa astral, o seu Plutão. Ok? Bom, então vamos continuar. Poder absoluto e divino, isso eu já falei. Tá. Olha, Plutão, a característica dele, ele rege a alquimia e a transformação das coisas, como o inferno, né? Queima, é como o cadinho, né? Quando vai, por exemplo, o ouro, você pega o ouro minério lá, você põe no fogo, derrete e você consegue separar a borra, que é a sujeira, que é a terra, do ouro verdadeiro. Isso é Plutão. Né? Aquela imagem que a gente tem de fundição, aquele ferro líquido incandescente, aquilo é Plutão. Não, a própria geração de vida, né? Porque ali tá gerando, tá aumentando, tá transmutando, né, uma semente, vamos dizer assim, né, no útero e vai criar uma pessoa, um ser. Então isso também é transmutação alquímica, o fato de, né, de crescer algo ali dentro. Exatamente. Então, o Plutão, gente, ele rege a alquimia, né? Você pegar o chumbo e transformar em ouro do espírito, o chumbo da personalidade, no ouro do espírito. É um processo intenso, profundo e radical. E quanto mais se resistir, mais sofre. E não é simples. Não deve resistir. Tipo, em 10 anos eu transformo meu chumbo em ouro. Então, antigamente, os alquimistas levavam vidas e vidas para isso, não conseguiam, né? Então, assim, não é simples, gente. Não. Ok. Olha, o Plutão, ele representa a morte, né, total morte do egoísmo ou da personalidade. Então, aqui mais um ponto aí para se observar, né? Aquilo que eu falei, olha, você quer poder? Olha onde está Plutão no seu mapa astral. Acontece que Plutão é a vontade de Deus, não é a nossa. Tem gente que quer poder,
para ele fazer mau uso, ou um mau uso pessoal, o que ele acha certo, o que ele gosta, o que ele acha correto, né? O que ele acha que deve ser feito, ou o contra aquilo que ele não gosta, aquilo que ele acha errado. Egoisticamente. Egoisticamente. Tá? Então, o Plutão, aonde tem Plutão, é a morte do egoísmo nosso, né? Ou da nossa personalidade, que ela é filha do tempo e do espaço. A gente acha que sabe o que é bom. A gente acha que sabe o que é certo. Mas a gente não tem noção de vidas passadas, não tem noção do contexto do que aquele fato está inserido, não tem noção das consequências. Acha baseado na consciência limitada que da se personalidade tem no dessa vida. Exatamente. De acordo com o que aprendeu, do que passou, do que experimentou. Sim, então esse acho, né? O Plutão é o poder mágico. Por isso que os mestres, os verdadeiros mestres, falam, olha, quem mais sabe magia, menos usa. Menos usa. Quase que não usa. Tá? É muito sério. É que nem manipular. O Plutão ele rege o DNA. Você mexer com o DNA da pessoa é seríssimo. Nós não temos conhecimento ainda suficiente para mexer com o DNA, não. A gente mexe aqui, eu quero fazer isso aqui. Mas você não sabe a repercussão que vai ter depois. Né? Escolher a cor do olho, que mal que tem escolher a cor do olho do meu bebê. Mas e se esse gene está relacionado com outras coisas que você não sabe? Você sabe no que está mexendo? Que a gente tem limitado, a gente não sabe 100% das coisas. O que se sabe é muito até para nossa cabeça agora, né? A gente acha que é super tecnológico e tal. Mas, gente, a tecnologia está só começando. Quem garante que lá atrás, no passado, não tiveram tecnologia muito maior que a nossa? Zé na Atlântida, né? Então, onde está no mapa astral Plutão, é onde você tem que, entre aspas, morrer. Sabe aquela parte? Nós fizemos até uma live sobre o sacrifício de Isaac, não foi? Foi. Né? Quando ele vai sacrificar o filho para Deus. Pô, o cara ficou 100 anos, né? Esperando o filho, ter filho. De repente teve o filho, aí cresceu. Deus pede para ele matar, sacrificar. Vamos colocar no card aí para vocês essa live. Sacrifício de Isaac. Tá? Jacó, né? Sacrifício de Jacó, acho, não é Isaac, não. Eu acho. Não lembro. Desculpa, agora confundi. É o cara aí. Bom, essa figura. Eu acho que era Isaac, mas Isaac? Uhum. Então, mas assim, aonde a gente tem Plutão no nosso mapa astral, nós podemos adquirir poder. Mas para adquirir o poder, qual é o preço que se paga? É não ser egoístas. Que se você pegar o poder, tem escolas esotéricas que visam o poder. Se você pegar o poder e usar de acordo com a sua consciência, com o seu pensamento, isso pode se tornar magia negra. Ok? Então, o Plutão é fazer a vontade de Deus. Não é a que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. Mas Deus falou comigo. Não, esquece, não tem isso não, sabe? É você irradiar, você ser um obreiro, você se colocar à total e absoluta disposição do mundo, da sociedade. Sabe? É que nem o sol, por exemplo. O sol não existe para ele brilhar. O sol brilha, aquece todo mundo. Sem julgar, sem avaliar. Quem quiser ir embora, pode ir embora. Ele não vai também pegar ninguém. Não, vem cá. O problema negativo do Plutão, quando a pessoa vibra numa oitava inferior do Plutão, é querer controlar, é querer dominar. Eu quero assim, tem que ser assim, mas o certo é assim, o correto é assim. Eu vejo muitas pessoas que têm esse Plutão forte, né? Quer controlar o filho, quer controlar a vida, quer controlar o chefe no trabalho, quer controlar até o que os outros comem. Então, assim, né? Peraí, calma, deixa a coisa fluir. Você quer controlar os outros? A gente controlar a gente mesmo já é muito difícil, mas até ainda dá, porque eu comigo mesmo, né? Agora, você controlar tudo ao redor, o mundo, sabe? Você não vai fazer... Você não é Deus, o poderoso, para poder controlar todas as pessoas. Não. Então, olha, nós já estamos vendo aí um conceito muito importante de Plutão, que nós vamos ver na sequência, né? O 8 e o 80. Sim, o 8 e 80. Ele vai trazer as duas características. Não adianta a gente ser poliana e só ver o lado bonito do Plutão em Aquário. Gente, não é assim não.
O gratiluz. Gratiluz, não. Esoterista de shopping, né? De boutique. Esoterista de boutique. Não, tem o seu jeito, deixa eles na boutique. Olha lá, Plutão ele rege o raio-x. Não tem o que se esconde de Plutão. Sabe, ele escaneia assim. Quanto mais você quer esconder, mais você vai ver, mais você vai encontrar. Mais você vai descobrir. Ele, né? O Plutão, ele descobre. Tá? Olha, a vida e a morte. Então, Plutão ele rege a vida e a morte. Então, ele é o senhor da vida através do sexo, né? Uhum. E sexo não é uma coisa genital, gente. Quando a gente fala de sexo, né? É o conceito universal do encontro da bipolaridade, né? Do positivo e negativo. Para você acender uma lâmpada, você precisa do positivo e negativo. Para você ouvir o som de uma música bonita, você precisa do som e do silêncio no meio. Senão fica um monte de som lá, você não escuta nada. Não é verdade? Você só consegue, no escuro da noite que você consegue ver as estrelas. Né? Para você ver essa imagem que você está vendo aí, precisa de luz e sombra. Senão você não vai ver nada. Ou fica tudo preto ou tudo branco. Simples assim. Isso é a vida. Né? Então, o Plutão ele rege tanto a vida quanto a morte. Ou seja, todo um poder máximo que existe. Agora vamos ver o outro lado ali, né? A regência de Plutão, olha. Então, ele traz profundas transformações, mas é profunda, é radical, é extrema. Total, daquela de incomodar e falar, nossa, parece que eu estou morrendo para nascer outra coisa. Exatamente, olha lá. Radicalidade e extremismo. Isso é uma coisa de Plutão, não tem meio termo, não. Não dá para você ficar em cima do muro, né? Vou tentando, tô achando. Não, é aquilo. Não tem essa. Não tem conversa fiada. Lembra que nem eu falei do vulcão. O vulcão, espera aí, vulcão, deixa eu sair para você passar lava. Não, gente, a hora que vai, não tem jeito. Então pensa do Plutão como vulcão. Eu acho que é uma analogia muito interessante. Exatamente, né? Vai estar aqui, né? Olha, o Plutão, ele promove o expurgo, a limpeza ou a depuração, sabe? Ele faz isso aqui, não eu falei do ouro lá, né? Que quando você põe lá no cadinho do alquimista, né? Quando você vai fundir o metal também, o ferro, por exemplo, você funde, vira líquido, incandescente, né? E você separa a terra, a borra, aquilo que não é ferro, aquilo que não é ouro, né? Do que é, aí fica puro. E esse processo ele faz, tá? Então ele queima mesmo, né? Então é aquela coisa de limpeza total e absoluta. Que é o que as pessoas falam, não falam que o inferno queima, né? Tá? Esse é o processo muito plutoniano. Legal, bacana falar, mas na real, nós vamos ver um pouquinho alguns exemplos do que aconteceu, o que aconteceu na real e que tende a acontecer com Plutão em Aquário. Ok? Olha lá, que a Letícia falou, olha, vulcões e explosões. Tá rolando muito ultimamente, o Plutão, ele rege a bomba atômica. A bomba atômica, né? Na verdade, o que a gente conhece aqui, né? A fissão nuclear. Na verdade verdadeira, Plutão ele rege a fissão atômica, a fusão atômica, não a fissão. A bomba atômica é fissão, né? Quando você quebra o átomo, né? Plutão ele rege a fusão. E essa imagem que está aqui atrás, olha, o buraco negro. Isso é Plutão. Que é desconhecido, que na ciência as pessoas ainda não sabem o que tem dentro dele, porque ele é negro. Buraco negro é um grande mistério para a ciência da astronomia, porque nem a luz escapa. Nem a luz escapa. Tal poder imenso que ele tem. Isso é Plutão. Né? Então, ele rege os vulcões. O vulcão é o que está mais aqui perto, aqui na superfície da Terra. Para a gente entender. A bomba atômica, né? E as explosões de um modo geral. Então, por exemplo... Está tendo muitas explosões por aí. Os nossos carros, olha que interessante. Vou adiantar um pouquinho, né? Os nossos carros, eles andam com um motor a explosão. A gente põe gasolina, põe diesel, põe etanol, porque explode lá, né? Qual é a evolução para a era de Aquários? Carro elétrico. Aquários rege a eletricidade. Olha só, daí para você ver, né, as características. Então, continuando aqui.
Olha, o Plutão, ele contrasta, denuncia, expõe e purga. Para Plutão, aquilo que eu falei, nada fica escondido. Nada. O que está escondido, ele traz à tona. Então, ele aumenta aquilo. É como se fosse, às vezes, um contraste. Quando você vai fazer um exame médico, existem alguns exames que você injeta contraste, né? Para ficar fácil para você detectar, né? Identificar a distensão, se tem ou se não tem, aquela questão, né? Então, o Plutão, ele faz isso, ele potencializa, ele pega o negócio. Vamos supor, se a pessoa tem uma raivinha, ela fica com uma raivona, vem para cima, sabe? E ela não consegue segurar, não consegue controlar. Então ele expõe, ele desnuda, ele tira as mentiras, ele denuncia, ele estampa a coisa. Como é que fala? Racha a máscara, né? Não cai, não. Racha de vez. Explode, a máscara. Explode a máscara. Você falou exatamente isso. A pessoa fala, cai as máscaras. Não, explode mesmo. Então aquela pessoa que é falsa, minha amiga, tal, ela é maior invejosa, ou tem muita raiva, não gosta, né? Quando vê o Plutão, ela põe tudo para fora, ela vomita. É capaz de chegar para você e falar que tem inveja de você. Ou que te odeia, que não sei o quê, que você é isso. Né? Então, isso aí, a pessoa cai a máscara literalmente. O Plutão, então, ele aumenta e empodera, consequentemente, destaca, a pessoa se sente poderosa, não, eu posso fazer, eu posso falar, eu não aguento mais, eu tenho que ser, blá, blá, e se desnuda, tira as máscaras, né? Fala a verdade como ela é. Por isso que acaba limpando. Olha que interessante. Fortíssimo, hein? Fortíssimo Plutão. Explode e potencializa ao máximo, isso eu já falei. O poder do sexo. Então, o Plutão tem a ver muito com o sexo. Plutão, Escorpião, né? Tem a ver com a energia sexual. Como eu expliquei atrás, não é necessariamente só o sexo humano, não é só o sexo genital, né? A luz, as trevas, o positivo e o negativo, o masculino e feminino, né? O bem e o mal. Isso é o poder de Plutão. Mas não esqueçam dessa palavra, não dá para fugir dessa questão de sexo. Sexo, tá, mas espera aí. E na prática também tem. Também tem. Ok? Então, de um modo geral, nós vimos aí sobre Plutão. Então você já está conhecendo um pouco, já está sabendo um pouquinho o que é Plutão. Agora vamos ver o Plutão em signo. Só que antes da gente falar do Plutão em Aquários, como eu expliquei lá no começo, a ciência aquariana, ela não é um motivo de fé, não tem que acreditar. Porque está no livro de astrologia, porque o professor Juarez falou, não, você não deve acreditar, né? Para você estar antenado, preparado para a era de Aquários, você tem que saber. Porque não é crença, gente, não. É científico, então é diferente. É lógico, é coerente. Okay? Então, antes da gente falar do Plutão em Aquários, que nós não vivemos ainda, vamos falar do Plutão em Capricórnio, que a gente acabou de viver. O que aconteceu, né, lá atrás, quando aconteceu isso? O que houve? E a gente compara, né, com as coisas, porque assim fica mais fácil, tipo uma linha, né, pra gente poder compreender, porque senão fala do que vai vir, mas a gente não viu ainda, como é que eu vou entender? E se eu falar do lado de trás, a gente vai comparando, fica muito mais fácil, mais didático de entender. A imprensa, muitas vezes, fala em previsão astrológica. Gente, ninguém faz previsão. Existem prognósticos, é muito diferente. Qual a diferença, Juarez? Você vai no médico, tá? Aí o médico pergunta para você, escuta, o que você come, como é que você faz, se é sedentário, se pratica esporte, né? Qual é o seu histórico de atividade que você fez, que você não fez, tal. Faz exames. Então, com base naquilo, ele fala, olha, se você continuar desse jeito, olhando os seus órgãos, aqui os exames, a tendência é que aconteça aquilo. Isso é um prognóstico. Simples assim. Claro que você vai ter liberdade, livre-arbítrio para mudar aquilo que você está comendo, aquilo que você está fazendo. Tá certo? Então, essa é a ideia. Então, vamos olhar um pouquinho para trás, para o nosso passado recente, né? Do Plutão em Capricórnio que nós vivemos. Okay? Foram os últimos 20 anos, olha aí, né? Então, o que acontece? Plutão e Capricórnio, os dois períodos, de 1762 a 1778. Lá atrás, ninguém vai lembrar. Se pesquisar... Idade média. Idade média, essas coisas. Agora, o que aconteceu? Foi de 2008 a 2023. Então, já começa aí o tal de
2009, lembra que teve a coisa de fim do mundo, 2009, depois 2012, depois a data 2019. Limite. O próprio 2000, lembra 2000? 2000 do bug do milênio, uhum. né? Depois teve o 2012, que foi a data limite. Depois o 2019, depois o 2021. Gente, já fui em tantos fim do mundo. Tá? Olha para vocês verem como impacta, como mexe com todo mundo. Sim. Né? Você olha a notícia, é só isso falando. Então, tem um impacto muito grande. Então, vamos lá. Opa. Peraí. Plutão em Capricórnio, né? Então, nós vamos ver aí, olha, o Plutão do lado esquerdo tem o que é Plutão. Profundas transformações, radicalismo, extremismo, expurgo, limpeza, depuração, vulcões, explosões, contrasta, denuncia, expõe e purga, explode, potencializa ao máximo, poder do sexo e desnuda. Isso é Plutão. Então, o que aconteceu, né? O que é... Ah, perdão, tá Aquários, aí, mas não é Aquários não, tá? Isso aí é Capricórnio. Desculpa, foi um erro quando eu gerei, mas tá... Leia-se Capricórnio em vez de Aquários aí. Então, tá lá. O que houve com esse Plutão em Capricórnio? Foi o questionamento do patriarcado e muitos conceitos sociais. Percebe? Então, o Capricórnio é o típico patriarcado. Uhum. Capricórnio é aquele velho, né? Chato, azedo, preocupado, só ele sabe, ninguém mais sabe nada, né? Ele que é capaz, os outros não são capazes de fazer nada, tá? Então, quando Plutão transitou em Capricórnio, foram 20 anos, né? De 2008 a 2023, agora, mês passado, esse mês, na verdade, esse mês que ele saiu de Capricórnio, né? Saiu e daqui a pouco a gente vai ver, ele vai voltar, tá? Ele vai voltar. Então, assim, questionou-se, foi um questionamento, foi uma fase muito grande de questionar o patriarcado e as regras, os conceitos sociais, que Capricórnio rege as regras, as normas, sabe? Aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquela coisa assim, tá? Então, aquilo que é inadequado, que é antiquado, que tem coisa que era legal para o passado, mas agora já não é mais. Né? As coisas, atualizações, gente. E Aquário, né? É hora de atualizar. Não, mas nós estamos falando de Capricórnio ainda, Plutão e Capricórnio. De agora. Mas assim, tudo tem que ser atualizado. Foi preparando o Aquário, exatamente. Né? Essa transformação, essa quebra da rigidez capricorniana, né? Das prisões. Olha, Capricórnio rege a prisão. Rege a prisão. Tá? Então, realmente, o Capricórnio tem essa coisa de prisão, de peso, sabe? De responsabilidade, de ordem superior. E o Plutão veio e foi quebrando toda essa história. Tá? Vamos lá de novo. Lembrando que onde está Aquários, leia-se Capricórnio. Ok? Fim das certezas e estabilidades. Estabilidade, né? Então, havia conceitos de estabilidade. Pode perceber. Às vezes até empregos que eram considerados estáveis já não são mais. Não são mais. Já abriu mão, né? Coisas que eram duráveis, né? Já não são mais, né? As pessoas vão percebendo que as certezas caem por terra, né? Todo tipo de certeza, às vezes até mesmo a própria certeza científica está sendo questionada, né? Nós tivemos agora recentemente, dentro ainda do período do Plutão em Capricórnio, a epidemia, né? Da Covid, onde a certeza médica foi questionada por um grupo de pessoas. Até porque, né, sabe-se que a verdade ela é transitória. Em ciência acadêmica, a verdade é transitória e deve ser questionada. Ela está sempre em construção, a verdade. Isso é o que eu estou falando de conceito de ciência. Tá? Então, aceitar as atualizações, de ficar sempre no passado, lá atrás. Olha só, a Letícia trouxe uma coisa aqui atrás, gente, muito importante. Não sei se você percebeu, você que está assistindo. O trânsito de Plutão em Capricórnio nos preparou para Plutão em Aquários. Então, se você ainda tem muitas certezas, né? Muitos conceitos, quer se apegar muito à estabilidade, sabe? Você não está indo para a era de Aquários. É que nem um exemplo que eu vejo, né? Que as pessoas ficam, não, mas eu quero dinheiro vivo, esse negócio de Pix, esse negócio... Gente, você gostando ou não, a coisa vai atualizando e você vai ficar lá atrás. Pode gostar ou não, mas tem que entender um pouquinho, porque senão você vai ficar lá atrás.
Vejo muita gente assim, tá? Exatamente. Um exemplo só. Exatamente. O que aconteceu com a Revolução da Indústria? Industrial? A Revolução Industrial. Vamos falar do carro. Quando inventaram o carro, se não me engano, foi quando Plutão transitou em Aquários também lá atrás, no passado. Tá? Quem trabalhava com charrete era um grande negócio. Chique, só rico tinha charrete. Se eles não se adaptaram, não flexibilizaram, morreram, quem faliram. se adaptou, Tchau, atualizou a sua empresa, continuou no caminho e ficou mais rico ainda. Exatamente. E quem ficou, não, a charrete, só charrete, gente, acabou a empresa, já era. Então nós vemos hoje em dia muitas pessoas usando o poder, que é Plutão, né? Aliás, um poder até exacerbado, né? Potencializado, para manter o sistema. Só que o Plutão em Capricórnio ele vem quebrar o sistema, preparando para Aquários. Sim, estão fazendo de tudo para manter o sistema, só que o sistema está caindo. Né? Olha só, o Plutão ele trouxe a pior crise econômica, né? Desde 1929. Plutão em Capricórnio trouxe essa crise econômica. Nós tivemos, agora foi há pouco tempo atrás, há poucos anos que aconteceu nos Estados Unidos e repercutiu no mundo todo. Plutão em Capricórnio. Né? O que mais que o Plutão trouxe? Exposição de tiranias e ditaduras. Aquilo que eu falei, o Plutão dá tanto poder, né? Aquilo que tirano, que está tímidozinho, que atira, não, eu posso, faço, aconteço, eu vou conquistar, eu vou impor, eu vou mandar, eu mato e tem que ser do meu jeito. Então, sabe, exacerba. E a gente tem visto isso, né? E assim, tô falando a nível global, geral, né? Tem seres aí que falam, não, é só dar um aperto lá, um botão, eu explodo tal país. Então tem essa coisa, ditadura, a gente vê aí vários países lá do Oriente e tal, com ditadores mesmo, as pessoas não podem fazer nada. E, né, eu tô falando do geral, para não falar de política nenhuma aqui, tá? Geral, macro. Então a gente vê isso claramente. Então, e é interessante que antigamente não se sabia quem era tão ditador, né? tão tirano, né? Só que agora, recentemente, todo mundo ficou sabendo. Ficou claro e evidente. Você vê pela conduta, você olha e você percebe que aquela pessoa não tem nada de democrata, por exemplo, em termos de governo, não tem nada de termos de democracia, em termos de atitude, de relacionamento social, né? Às vezes no discurso é uma coisa, que é pura demagogia. Na história, você pode ver que a pessoa, algumas dessas pessoas até falava, não, vamos ver isso para o povo, tem que ter respeito, mas quando ele adquire o poder, ele continua aquele discurso de respeito, de amor, de paz, mas ele é um tirano, ele quer realmente desrespeitar, não tem amor coisa nenhuma. É uma coisa de vingança que é o Plutão, né? Eu quero matar, eu quero dominar, eu quero controlar, eu quero me vingar, sabe? E nós temos coisa, por exemplo, Coreia do Norte. Olha, eu não sabia que existia Coreia do Norte a questão de alguns anos atrás. Agora todo mundo sabe. Coreia do Norte é uma coisa... Os maiores ditadores são aqueles que têm bomba atômica no seu país. Pois é, que é Plutão. Que é Plutão. Exatamente. Né? Então, o Coreia do Norte supostamente tem bomba atômica. Rússia, Estados Unidos. Estados Unidos. Então são os mais França, que ditam a coisa, sabe? Então, assim, percebe? Trouxe à tona, evidenciou, estão aí, né? Então, ele expõe, ele desmascara, ele evidencia o Plutão quando ele transitou por Capricórnio. Como eu falei, ele vai voltar ainda não terminou o trânsito de Plutão em Capricórnio não, hein? Não terminou. Esse negócio de volta é complicado. Vai fazer o quê? Queira ou não, goste ou não, então, né? Volta. Cuidado aí, os ditadores, os tiranos, porque o Plutão ele explode. Eles vão cair. Derruba, o Plutão explode. Ou vão se auto-explodir. Olha lá, olha. Do lado esquerdo aí da tela, vamos lá. Ele traz o quê? Expurgo, ele limpa, ele depura, né? Explode. Ok? Que mais que faz? Vamos lá. Crise, exposição de tirania, vulcões em atividade, que a Letícia falou. Está tendo muito, gente. Estão falando que até tem vulcão acordando em São Paulo, né? São José do Rio Preto. Gente, quando eu era criança, né? A gente estudava na escola que o Brasil nunca ia ter terremoto,
não tem vulcão, né? Que é uma terra antiga, tudo tranquilo e tal. Olha, já teve terremoto aqui, vários terremotos, né? Vulcão. E muitos pelo dos mundo afora está terremotos acontecendo. se dão por causa do vulcão que está tremendo lá embaixo. Então pode ser que uma coisa, pelo menos algumas vezes a gente sabe que uma coisa está relacionada à outra. Vulcão que era tido como extinto, né? Estava morto, ninguém falava de vulcão em São Paulo, agora todo mundo está falando. E tá tendo terremoto também. Então, assim, está tendo vulcão em várias regiões do planeta. Como você falou, a causa repercute, às vezes, do outro lado do planeta, né? Repercute como terremoto. Uhum. Ok? Sim. Olha aqui, olha. A última questão aí, ó. Plutão quebra empresas e países. Explode, ele quebra. Nós já vimos várias empresas grandes quebrando. Inclusive aqui no Brasil. Com certeza. Fechando, né? Nós temos empresas grandes. Você nunca imaginou que ia fechar. É tradicionalíssima. E estão fechando. Então, estou falando assim do nosso meio, que é mais fácil a gente ver o nosso país, né? Mas está acontecendo no mundo todo. Recentemente, né, com Plutão ainda em Capricórnio, nós tivemos lá os bancos quebrando, né? Banco quebrando nos Estados Unidos, né? Do Silicon, Banco do Silicon Valley, lá no Vale do Silício, né? E empresas grandes, de mercado, de venda. Como é que chama aquele francês? Teve um francês também que quebrou, né? Tiveram super vários, famoso, né? Banco francês aí. Então, assim, não terminou o trânsito de Plutão e Capricórnio ainda, hein? Não terminou. Agora, em termos de ciência aquariana, ciência estelar, vulgarmente conhecida por astrologia, né? A gente aprende e ensina que o que acontece no signo repercute no outro, do outro lado. Qual é o outro lado de Capricórnio? Câncer, né? E o que rege Câncer? Família. O que nós vimos recentemente, nesses últimos 20 anos? Desestruturação da família. Problemas seríssimos em família, né? Aqueles crimes que acontecem dentro da família, entendeu? Muitos veio à tona os escândalos de assédio sexual, de abuso sexual dentro de família. Nós tivemos artistas de televisão assumindo, falando que foram abusadas, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, né? Sempre existiu. Eu não preciso falar mais. Se você veio procurar... à tona. Por isso que a gente acha que é muito. Não é porque agora está muito. Não, sempre existiu. Mas agora é que a gente conseguiu enxergar Plutão muita trouxe. coisa. Né? O Plutão transitando em Capricórnio, ele trouxe a caca toda para cima e mostrou para as pessoas. Antigamente não existia isso. Existia. Sim. É porque ninguém via. Exatamente. Tá? Então, você percebe aí, né, o que esse Plutão em Capricórnio aconteceu. Para você entender, né? Você pega as características do Plutão, volta esse vídeo um pouquinho para trás, né? E vê e começa a perceber, olhar com calma tudo que aconteceu no passado recente da nossa humanidade, da nossa sociedade. Agora sim, vamos entrar no Plutão em Aquário. Mas lembra que o Capricórnio vai voltar, né? Mas vai voltar, não terminou ainda. E quando ele voltar, então tá válido do passado para o frente. Ainda não, ainda tem coisa para cair, tem coisa para ser desestruturada, para ser derrubada, para ser explodida. Ainda tem. Então tá aí, ó. Plutão em Aquários. O que acontece? Períodos de Plutão em Aquário, 1778 a 1798. Olha embaixo em negrito. O que aconteceu? O que aconteceu? Revolução Francesa, olha, foi de 1789 a 1799. Muito importante, né? Uma revolução. Por isso que o título desse vídeo é Vem Revolução por aí. Vem, com certeza. Tá? O que houve também? A Revolução Industrial. Nossa, que marcou assim, completamente a nossa vida. Não, mudou, né? Olha, foi de 1760, um pouco antes, né? Mas foi até 1820 e 1840, até depois do trânsito de Plutão em Aquário. Olha a marcha, né? E também teve, nesse período, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso aconteceu na França em 1789, que foi uma das bases para... Hoje nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que foi em 1940 e pouco, que a ONU sancionou lá, que foi decretado, né, que foi Porque, divulgado. assim, falar direitos humanos, tá, gente, mas pode ser fraco, ruim, tá muito pior sem ele. Mas antes dessa coisa, né, de direitos humanos, dessa declaração, queimavam a gente em praça pública. Em 1700, aí você tá falando, queimava a gente em praça pública. Hoje não. Então, assim, houve um salto, sim. O que marca muito Aquários, né, é aquela... tem umas 3 palavrinhas, que o pessoal usa muito na maçonaria também, que é bem aquariana. Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso é Aquários, que marcou a Revolução Francesa, quando Plutão transitou em Aquários, lá no passado. Olha só. E repercutiu no mundo todo, porque ali foi uma coisa, né? A França teve a Revolução Francesa, depois teve os Estados Unidos, depois aqui no Brasil, a independência do Brasil. Foi todo um processo de independência, gente. É um caos, entendeu? Só que é para ajustar depois a atualizar, situação, modernizar e libertar. Porque se você está sempre no mesmo conforto, não tem vai. evolução. Então precisa dar aquela mexida, aquele caos para que a evolução ocorra. É sempre assim. Só que isso vai ser melhor ou pior, aí depende da humanidade, né? Aí é só, então, tá aí, 2023, Plutão entrou em Aquários, né? Esses dias aí, e vai até 2043. Vamos explicar. Ó, eu vou deixar essa imagem aí na tela para você ir acompanhando, tá? Peraí, vamos voltar aqui. O que acontece? Vamos lá, vou explicar. Os planetas giram em torno do Sol, ok? Cada um numa órbita, né? Um mais perto, outro mais ou menos, outro um pouquinho mais distante, outro mais e mais, tá? Essas órbitas não são circulares, elas são elípticas. O que é elipse? É como se fosse um ovo, ok? Então, o planeta, quando ele está longe do Sol, ele é atraído pelo Sol. Aí vem, aí ele vai pegando velocidade. Aí ele chega perto, não tem gravidade suficiente para ele colidir com o Sol. É como se ele fosse escapar, se fosse passar do lado e ir embora. Só que tem gravidade que não deixa ele escapar. Então ele dá uma volta. Ele dá uma volta e vai. Com aquela força toda, aquela velocidade toda, né? Aí ele vai. Né? Aí vai. Até chegar ao limite, vai perdendo a força, ele é atraído de novo e vem. Sabe? É uma coisa assim, tipo gangorra, né? E cada um tem uma órbita diferente, né? Tanto em termos de distância do Sol, como em ângulo. Então, vamos supor, um planeta ele pode girar aqui assim, o outro pode girar assim, ó, né? Tá? Não existe uma assim, não existe, tá? Mas é muito perto do outro, mas cada um está diferente. O que acontece? É que nem quando você está andando de carro na rodovia. Então, por exemplo, se você está andando a 80 km por hora, 100 por hora, vai lá, você está no carro a 100 por hora, beleza? Beleza, né? Aí tem um outro carro do lado que está a 80. Você pega, ultrapassa ele vai para trás, você vê ele indo para trás, né? Só que ele não foi para trás, é você que foi para frente. E entra ali e continua 100. Aí vem um outro carro a 120 que te ultrapassa, né? Aí para você parece que ele foi para lá. Então é uma percepção da pessoa que está dentro. Então se ela não sabe, se ela não entende disso tudo, ela vai parecer para ela que o outro que está a 80 está andando para trás. É como se tivesse engatado marcha ré. Ela está parada e o outro que passou ela está andando a 20 por hora. Só que ela está a 100. Mesma coisa acontece com os planetas. De acordo com a composição dos movimentos, para a gente que está aqui na Terra, parece que o planeta foi e voltou. Isso chama-se retrogradação. Okay? Mas ele não voltou, ele está indo. É pela composição, né, das órbitas e do movimento dessas órbitas, né, da velocidade, que parece isso. Então, vamos lá. Então, explicar com calma, né, essas datas. Eu coloquei datas para você que está acompanhando, como eu falei. Eu procuro ser técnico, né, e te dar datas. Então, esse é um vídeo que vai servir tanto para o leigo, para quem gosta de astrologia, como às vezes até para quem estuda astrologia ou mesmo é um profissional. Então, vamos lá. Aqui embaixo, né? Plutão ingressou em Aquário no dia 23 de março, agora. Ok? Ele está em Aquários. Ficará retrógrado, Aquários, isso tanto faz, tá? Isso depende, pode ser usar o nome que você quiser, o nome não importa, tá? O que importa é o conceito
do astrológico, né, da lei cósmica, ok? Então, ele vai ficar retrógrado 1º de maio. Então, aquilo que eu expliquei. Então, ele entrou em Aquários. 1º de maio, ele vai começar, aparentemente, voltar para trás. Voltar é para trás, né? Vai voltar, vai parecer que está voltando. Então, ele estava indo, aí começa a voltar. E ele vai entrar de novo em Capricórnio, aquilo que eu falei. Ele vai voltar para Capricórnio. Quando, Juarez? Olha lá, né? Retorna a Capricórnio em 11 de junho. Então, ele volta para Capricórnio. E ele continua voltando dentro do Capricórnio, né? Ele entra 30 graus, 29 graus, 28 graus, 27, vai voltando, ok? Muito bem. Quando chega, quando chega em... Sumiu. Vamos lá. Quando chega dia 11 de outubro, ele retoma o movimento direto, certo? Dia 11 de outubro, ele retoma o movimento direto. O que é retomar o movimento direto, Juarez? Parar de retrogradar, voltar a andar para frente, aparentemente. Certo? Muito bem. Aí, ele está dentro de Aquário, Capricórnio ainda, lembra? Ele foi voltando dentro de Capricórnio. Aí ele volta, ele entra novamente em Aquário, dia 11 de janeiro de 2024. Então, ele volta a entrar em janeiro de 2024 no signo de Aquário, andando para frente. Então vocês acharam que era só clicar, dar um on e off, né? E um vai, um volta. Não. E ele continua, também não, ele vai voltar mais uma vez, ainda para Capricórnio. Olha aqui na linha de baixo, olha. Ele começa a retrogradar em 2 de maio de 2024, tá? Então, ele começa a retrogradar de novo dentro do signo de Aquários. Vai indo para trás. Dia 1 de setembro de 2024, ele volta para Capricórnio. Certo? Aí ele está lá dentro de Capricórnio. Aí dia 12 de outubro do ano que vem, final do ano que vem, ele retoma o movimento direto. Aí começa a andar para frente. Né? Aí chega, né? Aí ele entra em Aquário em definitivo em 12 de novembro de 2024. Então, tem... Então vai e volta por 2 anos. 2 anos. Né? E depois, quando ele fica definitivo, é 20 anos que ele fica? Ele fica 20 anos, né? Ou seja, olha, vamos lá, voltar aqui, né? Ele vai ficar em Aquário até 2043. Tá certo? Até 2043. Então, aí ele entra, né, em novembro de 2024, do ano que vem, aí ele vai ficar, aí ele fica em Aquário. Precisando. Então, esse vai e vem vai ser esse ano todo e o ano que vem o ano todo. Vai e vem. Né? Então, as estruturas vão sendo explodidas, né? Denunciadas, expostas, né? A tirania, né? O poder, aquilo que está escondido, a sujeira toda, vai vir à tona. Então, mais empresas vão quebrar. Mais ditadores vão aparecer. Vão cair. Mais coisas vão explodir. Mais o sistema vai ruir, mais as regras, as leis, as ordens inadequadas, né? Bancos vão quebrar, lojas vão fechar. Possivelmente. Né? Por quê? Porque precisa, gente. A gente precisa para poder, sabe, dar uma chacoalhada. Próxima, atualizar. Precisa atualizar. Né? Eu lembro sempre daquela imagem de cachorro molhado, sabe? Que dá uma chacoalhada geral assim, joga água para todo lado. É mais ou menos isso que vai acontecer. Certo? Então, aqui do lado esquerdo está lá as características de Plutão também, para você lembrar, para te ajudar aí, você que está assistindo. Profundas transformações, radicalidade, extremismo, expurgo, limpeza, depuração, vulcões, explosões. Ele contrasta, denuncia, expõe, purga, explode, potencializa ao máximo, é o poder do sexo e desnuda. E o que é Aquário, Juarez? Olha lá. Ciência, tecnologia e automação. É o que está rolando, está vindo aí, que a gente está vendo. Cada vez mais a ciência terá poder, né? Para o bem e para o mal, para o certo e para o errado. Sempre tem os dois lados. Certo que vai ter, como aconteceu com Plutão em Capricórnio, que deu poder para empresários, né? Que no Brasil a gente viu muito
empresários aí, usando o seu poder para ganhar mais dinheiro, para ser mais rico, mais poderoso, né? Usando egoisticamente, certo? Mas caíram, muitos empresários foram presos, denunciados, saiu na televisão. Sim, a gente foi presa. Né? Aí soltaram. Soltaram, voltou, soltou. Aí daqui a pouco prende de novo, né? Daqui a pouco prende de novo. A gente não sabe, esse Plutão aí não terminou. Vamos ver aí se prende gente que já foi presa, que já soltou. Isso no mundo todo, tá? A mesma coisa vai acontecer com a ciência. Possivelmente, cientistas se sentirão empoderados. Meu Deus. Para dar veredictos com base na ciência, isso, aquilo e coisa e tal, inquestionável, né? Ditatorial, mas no final do trânsito vai ruir. Tudo que é mentira, tudo que é egoísmo, tudo que é falsidade, toda a falcatrua desse mundo vai limpar, né? Então, o Plutão em Aquários vai dar poder à ciência, destrói aquilo que é podre, ruim, mentiroso, egoístico, para deixar limpa a ciência, né? Mas o lado bom disso é o poder da ciência em tudo. Ou seja, há uma tendência que a ciência consiga, por exemplo, remédios extremamente poderosos, sabe? Remédios que aumentam o seu poder e diminuem as consequências, né? Os efeitos colaterais e tal, sabe? Isso é muito legal. Sim, essa ciência, tecnologia, né? Que também aí, né? O pessoal acha que tecnologia é só informática, computador e robô. Gente, está em tudo. Essa coisa de aquário é puramente tecnológico. Tá? A ciência vira ciência tecnológica, e não só a ciência antiga. Então, assim, muitas coisas vão mudar. A gente já está vendo até que é pessoas que estão casando com robô, né? A gente está vendo várias, dentro da ciência, órgãos, né? As pessoas, coisa anti-envelhecimento. Gente, está no creme facial, está na pasta de dente, sabe? Tá no shampoo, tá no remedinho que você toma. Então, essa ciência tecnológica está em tudo. Você me lembrou muito aquela questão dos nanorobôs, né? Então, é o poder da ciência. Então, vai acelerar bastante a ciência. Pessoas que não escutam estão voltando a escutar. Pessoas que não andam estão começando a andar. Tudo por causa disso. E o uso do magnetismo também. Plutão tem muito a ver com o magnetismo, aquilo que você não vê, mas está aí, né? O ímã é uma coisa de Plutão, tá certo? Hoje nós temos exames, ressonância magnética, por exemplo. É bem plutoniano. Né? Tomografia computadorizada, entra dentro da pessoa sem machucar ela. Olha só, isso é uma coisa bem plutoniana. Então, se já existe, imagina como vai ser isso agora. É uma forma com de Plutão descobrir. Eu mesmo fiz, né? Aquela, como fala? Tomografia, né? Então, não descobria, tava com problema, agora não descobria. Fui lá, entrei no negócio, não machuca, né? Você fica lá um pouquinho, tal. Escanei ali a sua parte inteira do corpo. Pronto, tá aí o problema resolvido, o que ninguém via antes. O que estava escondido, a ressonância mostrou. Então, assim, vai aumentar demais. Eu lembro quando eu era mais jovem, né? Eu fui numa universidade federal e eu vi um HD de 30 GB, sabe? Era um trem enorme, assim, um caixotão grande, sabe? Bem grandão, Universidade Federal, 30 GB. Hoje um pendrive tem muito mais. Hoje um pendrivezinho você consegue ter mais. Mesma coisa vai acontecer com Plutão em Aquários, tá? Vai potencializar muito a tecnologia, a automação, né? Não sei, a questão de fontes renováveis de energia, fonte de energia solar, vai pegar muito disso. Os carros elétricos. Carro elétrico, olha, vão acelerar bastante. Parece que eu li que em alguns países, algumas montadoras não vão mais fazer carro a explosão a partir de 2030. Tem vários. Tá perto. Já está começando, desde começar em 2023. Né? Carros automáticos, né, que não precisa de motorista, já tem muito, tá certo? Então, a automação. Outra coisa aí que Plutão, que Aquários tem a ver, olha, ufologia, astrologia e radiônica. Fala-se muito disso hoje em dia. Fala-se muito, né? Então, muita coisa vai acontecer em termos de ufologia, sabe? De astronomia, né? O poder de viajar longe, a distância. Aliás, um dos grandes problemas
da viagem é o combustível. Você pode ver o tamanho do foguete quando sai, que a maioria é tanque de gasolina. Vamos falar o termo popular, mas não é gasolina não, mas sabe, é hidrogênio, sei lá. O que é o combustível deles, tá? Mas você já vê que tem muita coisa já atualizando aí, de ir para outro planeta, de viagens espaciais, até tripuladas de pessoas que querem passear, claro, que não tem muita grana, né? Mas que querem passear ali, colonização de Marte, né? Elon Musk, você vê vários experimentos, todo mês solta lá os foguetes. Então a gente está vendo isso em todo momento. Qualquer palavra dessa no YouTube aí que você vai ver um monte de vídeos sobre isso. Se você não acredita em disco voador, está na hora de você começar a acreditar. Plutão em Aquários vai dar poder para essas pessoas que conhecem, que sabem sobre ufologia, disco voador, seres extraterrestres, sabe? Ele vai descortinar, lembra? Aquários é ciência, conhecimento, né? Então Plutão, tudo que está escondido, tudo que você não pode, né? Que ele fala, não, a NASA, o governo americano esconde, isso tudo vai vir à tona. Aliás, tem muitos OVNIs aí acontecendo aí na cara da galera. A Área 51 vai virar tudo à tona, esse conhecimento, essas informações, né? Então, legal. Vão ser descortinadas as barreiras, né? Os bloqueios para esse conhecimento, para essa informação. Quem de nós não quer saber o que, quer dizer, a maioria pelo menos quer saber o que está atrás da Área 51, da NASA, a gente quer saber. A astrologia, né, que popularmente as pessoas conhecem por astrologia, ou ciência aquariana, ou ciência estelar, também vai ser muito potencializada, muita coisa, muito conhecimento, né? Astrólogos se tornaram cada vez mais influentes, mais consultados, né? Vai ser algo mais claro, mais... com mais credibilidade, porque as pessoas estão entendendo a coisa. Ou não, né? Aí tem o outro lado, de repente um astrólogo pode também se explodir, chegar lá em cima e tal, e de repente, pum, cair lá embaixo, né? Porque ele usou aqueles conhecimentos, aquelas informações, mas ele incutiu coisa dele, né? Ou ele falou aquilo que ele queria no interesse dele. Porque qual é a característica principal de Aquários? É aquele principal característica da ciência, que é o compartilhar o conhecimento, né? Quando a gente faz um TCC, defende uma tese, né? Você publica, tem que publicar para que toda a comunidade científica possa ter acesso àquela pesquisa, àquela informação. A gente vive compartilhando, gente, na informática aí, a gente compartilha com família, com amigo, com tudo. Aí tem lá a opção compartilhar, quem nunca? Todo mundo compartilha. Isso é aquariano, nossa, a era de Aquários já começou. Esse trabalho que você está vendo aqui é o compartilhar, nós estamos compartilhando de uma forma gratuita, né? A gente vive numa sociedade capitalista que precisa do dinheiro. Então, eu peço para você, nessa oportunidade, olha, aqui tem o meu Pix, é o meu número de telefone. Quem puder, quem quiser fazer uma doação por Pix, qualquer valor será muito bem-vindo. Você vai ajudar que a gente possa continuar, porque se a gente sem dinheiro, sabe, a gente não tem o computador que eu estou fazendo isso aqui, a gente não tem a internet que eu estou fazendo isso aqui. Não tem nem a luz. Não tem energia elétrica, não tem a roupa, não tem o ambiente que a gente está aqui. Se puder, se quiser e puder, tá aí, né? Tá aí o Pix aqui, ó. Embaixo. É o telefone. É o meu telefone, tá? Por favor, nos ajude, nos incentive para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aquariano. Qual é o objetivo desse trabalho? É preparar as pessoas como você que querem realmente adentrar a era de Aquários. Quanto mais resiste, mais sofre. Quanto mais você solta, menos sofre. Quanto mais você sabe que a ciência, você já vai estar mais alinhado, né, com a era de Aquários, tá bom? Essa é a nossa missão. E se não puder, compartilha com quem gosta, com quem quer aprender. Dá um like também ajuda bastante. Dá o like, comentar, né? Sim. Isso é muito legal. Gente, continuando aí, né? Então, olha, as terapias alternativas serão muito potencializadas com o trânsito de Plutão. Volto a falar, não é só o lado bom, tem um lado ruim sim também. Por quê? As pessoas podem fazer mau uso, então muito cuidado, né? Tem que ver a credibilidade, a experiência, o conhecimento, o resultado com outros pacientes, tá? Porque vai estar em voga, né? A homeopatia tem muito a ver também com o signo de Aquários. Então, a homeopatia tende a ganhar um impulso muito maior. Por quê? Porque é um tipo de terapia que
de medicação, que é mais barata, né, mais acessível, trabalha a pessoa como um todo, não só o físico, trabalho físico, energético, emocional, o mental e até o espiritual também. As terapias alternativas vão dar uma coisa, com certeza, né? Vai dar um boom, né? Vai ter um grande... vai deslanchar, vão ficar muito mais populares, né? As pessoas vão dar testemunho, vai haver resultados realmente impactantes, que é o que o Plutão traz. Já está tendo, né? Mas vai ter mais. Isso, né? Ok. Vamos lá, continuando. Olha, Aquários rege as ONGs, sindicatos e clubes. Então, o Plutão ele vai potencializar. As ONGs vão ter mais força, mais poder. É o terceiro setor. O que é o terceiro setor? É aquele setor que faz aquilo que o governo não dá conta de fazer. Então, a ONG vai lá e faz, complementando, ajudando a sociedade. Então, as ONGs vão ter mais poder. Mas também, o que elas vão fazer com esse poder? Pode fazer coisa errada. Sim. Né? Mas, no fim da história, o que for feito de errado vai vir à tona, vai ser exposto e vai ser destruído, vai ser acabado. Então, tem que tomar muito cuidado com esse poder do Plutão. O Plutão dá poder, mas ele vai cobrar muito, que não seja egoísta, que não seja egocêntrico, né, que não queira coisa para benefício próprio, mas sim em prol da sociedade. O Aquários é um signo. É um poder para compartilhar as coisas, e não para é meu. Sabe mais isso? Exatamente. O signo de Aquários pressupõe trabalho em equipe. Ninguém é mais do que ninguém. E é um trabalho visando o quê? O futuro da sociedade, o benefício da sociedade de um modo geral. E aquela coisa de você é bom em tal, então você vai para sua linha, você é bom. Cada um é bom numa coisa e todo mundo sendo bom compartilha ali e vira a sociedade. Todo mundo sendo bom naquilo que estudou, naquilo que faz de melhor. E não pegar uma pessoa que não tem nada a ver com aquele cargo, botar lá e ela não faz nada direito. Então, assim, cada um no seu ajudando em prol do todo. Então não adianta a pessoa montar uma ONG, vamos montar uma ONG, vamos salvar as formigas saúva. Muito importante as formigas saúvas para o ecossistema, né? Monta a ONG, né? Recebe doações, inclusive às vezes até do governo, e aí o presidente, a diretoria, embolsa o dinheirinho, né? Dá uma engambelada, faz uma coisinha ali só para mostrar, vai dançar, não vai sobreviver, né? Agora, se realmente fizer o trabalho correto, adequado, decente, subsiste e perdura, e perpetua. Com certeza, né? E cada vez vai crescendo mais, tá? A mesma coisa, olha, é ONG, sindicato e clubes, tá? Sindicatos também tendem a ter um poder, uma força maior. Estão meio em baixa, né, os sindicatos ultimamente, né? Mas eles podem recuperar, renascer, né? Representando a classe social. Mas isso não precisa ser necessariamente uma luta de empregado com patrões, né? Mas, assim, aquele sindicato que pode ser mais ativo no sentido de contribuir com a qualificação dos seus sindicalizados, né? Conseguir fazer uma cooperativa para que eles possam comprar coisas mais baratas, para dar curso, para dar equipamento, para que a pessoa tenha acesso a esse equipamento, né? Pode haver uma revolução, e possivelmente haverá uma revolução no conceito até de sindicato. E clubes a mesma coisa, né? Geralmente o clube ele é muito fechadinho, tá? Então, clube de pessoas, às vezes clube de lazer, né? Clube de serviço, que nem Lions, Rotary, tá certo? Então, eles podem realmente ter as pessoas vão procurar o quê? Aquários, a associação, vamos unir, juntos somos mais fortes, né? Aquela história. Então, vamos nos unir. Todos somos um. Todos somos um, dentro de um conceito, dentro de uma ideia, dentro de uma bandeira, dentro de um trabalho, dentro de uma profissão. Então, vai fortalecer muito, ou seja, aquela coisa do Capricórnio ruiu, né? Aquela coisa do Estado paternalista, né? Que o governo garante, o governo vai cuidar, o governo vai resolver. Não, né? O Plutão indo para Aquários, vai ficar claro e evidente que o poder não está mais na mão de governo algum, seja municipal, estadual ou federal. O poder emana do povo,
vai Exatamente. Não, aí, só que não é o povo todo, né? Porque o Aquários é o grupo de pessoas que têm afinidades em comum, né? Então, o Plutão em Aquários, quando o Plutão entrar em Peixes, vai ser isso, é todo mundo, né? Indiscriminadamente, mas vai demorar um cadinho, 20 anos, para o Plutão entrar em Peixes. Então, enquanto ele estiver em Aquários, as pessoas vão procurar se associar a grupos com interesses afins. Então, assim, você, por exemplo, você gosta de ciência aquariana, você gosta disso aqui, há uma tendência de você se aproximar mais. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal, né? Participar do grupo, fazer as suas doações, né? A gente montar, às vezes, até uma outra forma de comunicação para atender, às vezes, individualmente você, né? E não ficar dependendo de que, quando a gente publica um vídeo assim, ele é genérico, ele é aberto, né, para todo mundo, vamos supor, para todos os signos, né? Mas de repente a gente pode começar a fazer coisas mais específicas, para signos específicos, para atividades específicas, né? Para casos específicos que muitas pessoas têm, continua sendo coletivo. O Aquários, ele é sempre coletivo, não é individual, certo? A gente vai sempre trabalhar, a partir de agora, nós estamos entrando na era de Aquário, gente. O Plutão entrando em Aquários, olha, é o gás, é ligar o turbo, sabe? Igual aqueles filmes que tem, quando o cara tá no carro, assim, aí ele liga a nitroglicerina, aí sai correndo. Liga o turbo. Então, você quer entrar na área de Aquários? Então, aproveita essa energia de Plutão, mas positivamente. Não, você querendo ou não, você vai entrar de qualquer jeito, tá? Só que vamos pro lado positivo da coisa. É que às vezes pega o aspecto negativo, as pessoas que resistem, que querem manter a estrutura paternalista, né? Aquela coisa do governo, aquele sistema antigo. O governo tem que fazer, tem que dar, tem que garantir e tal, sei o quê. A pessoa às vezes não resiste. Aí o Plutão, em vez de vida, pode se tornar morte. Atenção, hein? Plutão, ele é vida ou morte. Não tem meia boca, não. É uma coisa ou a outra. Você vai, aproveita o vácuo, a energia dele. Se você for lutar contra, você é queimado, você é explodido. Esquece. Não vai dar conta, tá? Bom, outra coisa que Aquários rege, olha, as câmaras, né? Câmara de vereador, sabe? Câmara de deputado. Então, assim, o Plutão está entrando em Aquários. Então, a Câmara... Aqui no Brasil, nós temos um sistema chamado bicameral, né? Que são duas câmaras, na verdade, dos deputados, a nível federal. Dos deputados e dos senadores, né? Mas isso aqui é mais para deputado do que para senador, certo? Porque são os representantes do povo. Aquários é a população, é o povo, são os segmentos, né? Então, um deputado representa, sei lá, Minas, né? Só que dentro dos deputados federais que representam Minas, às vezes tem aquele que tem mais na área da saúde, outro mais ligado à educação, né? O outro mais com a indústria e comércio, sabe? São segmentos. Então, eles vão ter mais poder, né? Nós já estamos começando a ver isso acontecendo no cenário político aqui do Brasil, né? Aqui no comecinho de 2023. A Câmara já está começando a se mostrar mais forte e poderosa do que o presidente. E isso é irreversível. Pode ser bom? Pode ser ruim também. Também possivelmente haverão excessos. E todo o excesso será queimado, vai ser explodido, vai ser castigado. Não tenha dúvida quanto a isso. Ninguém vai poder usurpar o poder que recebeu como representante do povo, tá? Então, essas câmaras, Câmara de Vereador também, vão ter mais força, né? Assembleia Legislativa dos Estados, apesar de eu não ter colocado no texto, né? É a Câmara a nível estadual, são os deputados estaduais. Eles vão ter muito poder mesmo. E façam para o bem, porque senão vai explodir, hein? E pode explodir. Explode escândalo, explode... Nós estamos na era de Aquários, Plutão está em Aquários. Olha, hoje em dia todo mundo tem um celular, todo mundo grava, todo mundo filma. Não vai ter nada escondido mais debaixo do pano. Esquece. Você agindo, haja como se tivesse sempre alguém te gravando, olhando, sabendo, escutando você. Mas não com medo, que isso seja natural da sua essência. O Aquários, ele rege as leis cósmicas universais. Ou seja, se você andar de acordo com a lei, elas te protegem. É que nem policial. Se você estiver dentro correto, ele vai te proteger. Essa é a natureza. Tem mal policial? Tem. Aquele que vai quebrar a lanterna para te dar uma multa,
para você poder dar um caixinha para ele, dar um dinheirinho para ele, para não multar? Tem. Mas via de regra, não. Se você andar de acordo com a lei, o policial é seu amigo. Sim. Você pode contar com ele. Então, assim, o policial ele representa aqui no físico as leis humanas, né? A garantia de você desfrutar dos seus direitos. Isso que é policial. O policial não é para prender, não. Ele prende também, mas o principal é defender o seu direito. Então, mesma coisa, o Plutão está aí. Só que o Plutão, ele rege a bomba atômica, né? O vulcão, ou seja, você vai ter um super mega plus very best policial se você, do seu lado, se você estiver seguindo as leis cósmicas. Pode trazer segurança ou ameaça. Depende de como você anda na vida. Então, eu te aconselho a você estudar as leis cósmicas, né? Eu praticamente diariamente compartilho os videozinhos curtos de 5 minutos sobre a ciência aquariana, dicasinhas, você vai aprendendo, vai se entendendo, né? O nosso canal tá cheio de muitos vídeos, conteúdos maravilhosos, então assistam, tá? Tem vídeos longos e tem vídeos curtos também, é só você escolher o assunto, pesquisa e se inscreve. Nós abordamos essencialmente sobre as leis cósmicas universais, tá? Que essas que, de fato, são as leis de Deus, são perfeitas, não são que nem as leis humanas, que dependem do interesse, da manipulação, não. Né? Muda a lei de uma hora para outra, não. Lei cósmica é perfeita, eterna, imutável. Ok? Então, ciência estelar, ciência aquariana, né? Vamos estudar, vamos saber para a gente estar alinhado com ela, para você seguir o fluxo. É muito mais fácil você seguir o fluxo do que nadar contra a correnteza, gente. Muito mais fácil. E Aquários, vamos lá. Rege a rebeldia, a liberdade e a revolução. Então, Plutão em Aquários vai aumentar mais a rebeldia. Vão haver mais pessoas rebeldes. Tem o lado bom disso e o lado ruim. Qual que é o lado bom disso, Juarez? Você vai te obrigar a sair do conforto. Sabe? Do lugar tranquilo, da mesmice. E transformar, e atualizar. Tá ruim, mas tá bom, deixa assim. Não. O Plutão não vai deixar assim. As pessoas dentro de si mesmas vão querer mudar, querer transformar, querer liberdade. Só muda se tiver o incomodado. Você só muda se você estiver incomodado. Ninguém consegue mudar a sua vida, sabe? Só você vai mudar se você se incomodar, tá? Então, esse Plutão em Aquários vai fazer você se incomodar. Fala, peraí, dá licença, eu quero ser mais livre, eu quero ter direitos, se o outro pode, eu também posso. Como assim? Né? Então, o Aquário tem muito essa questão da liberdade, da justiça social, né? E, como eu falei, daquelas 3 verbozinhos, 3 palavrazinhas que na maçonaria a gente usa muito. Liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Então, fraternidade que é o compartilhar. E a gente vê coisas, por exemplo, que eu recebi uma notícia nos Estados Unidos, hoje, parece que no estado lá, já tem carro sem motorista que você escolhe pelo celular. Né? Você pega, em vez de você chamar um Uber, chamar um táxi, você pega o carro. Fala, eu preciso de um carro agora. Né? Aí o carro mais perto que tiver, liga, vem até você, você programa ele para te levar até um determinado endereço, que vai estar no GPS, né? Aquarianamente falando, te leva lá e você nem mexe com dinheiro. Vai cair no cartão de crédito seu. Sim. E, gente, para que comprar carro, então? Entendeu? A gente pode usar no aplicativo, pode escolher o carro que eu quero que me leve em tal lugar. Para que eu vou comprar carro, pagar IPVA, pagar pneu, um monte de coisa. Manutenção, garagem, né? Garagem, se eu posso ter assim. Então, olha a mudança começando de conceito. Aí. Olha a mudança tá? de conceito. Aquela coisa de eu tenha meu carro. Não, você pode ter o carro que você quiser ali, tecnologicamente. E isso vai acontecer, gente. As indústrias algum industrial que estiver assistindo isso aqui, olha, invista nesse tipo de coisa, em automação, sabe, em tecnologia, em coisa que libere a pessoa da prisão dela do dia a dia, né? Que vai dar resultado. Essa é uma tendência. A tendência já é uma realidade. Tecnologia, né? Para ajudar. Cada vez mais. Tá certo? Bom, então, a rebeldia, ela vai te fazer sair do lugar comum, né? Vai fazer você querer melhorar a sua vida. Claro, de um lado negativo, pode ser aquele rebelde sem causa. Sou contra porque eu sou contra. Por quê? Porque eu não gosto. Não gosto porque eu não sei, eu não gosto. Dá licença. Né?
fica questiona, né? E esses rebeldes podem se tornar terroristas. Há uma tendência de aumentar e muito o terrorismo. Okay? É o Plutão, que é explosivo, com Aquários, né? Que é a rebeldia. Então, terrorismo pode aumentar muito em todo o planeta. Pode acontecer muito isso. E como é que, não estou falando isso não é para você ficar com medo, não. Como é que você se preserva? Não se sintonizando nas oitavas inferiores do Plutão ou de Aquários. Tá? Vibrando, pensando, sentindo, assistindo fazendo aqueles coisas. programas que falam de terrorismo o tempo todo, 24 horas. Ou querendo se vingar do vizinho, querendo se vingar do outro lá, sabe? Querendo controlar todo mundo. Você está sintonizado nas oitavas inferiores do Plutão. A coisa vem. É sintonia, você vai atrair para você. Não é controle, a ideia é liberdade. Então, pensa nisso. Dê liberdade, contribua, colabore, né? Compartilha, faça parte de grupos de pessoas que buscam crescimento, a evolução, o desenvolvimento. Que tem a ver com você, com as suas intenções. As leis cósmicas, ok? Você tem que se aproximar dessa coisa. Aí você vai naturalmente se distanciando daquelas pessoas, tá? Bom, o Aquários também, ó, ele rege a igualdade social e a cooperação. Nós já dissemos isso, né? O Aquários, ninguém é mais do que ninguém. Então, Plutão em Aquários é aquilo que a Letícia falou. É o poder do povo. Não é de um ditador, um presidente, né? Então, em termos de sistema político, há uma tendência que haja uma evolução, né? Por exemplo, no Brasil, o sistema é presidencialista, né? Então, há uma tendência de evoluir isso aí para que haja uma fragmentação maior. Não é o contrário da concentração. Como se fosse uma cooperativa. Não há concentração de decisão e de poder, né? Aliás, cooperativa é uma coisa muito interessante em todos os sentidos. E funciona, viu? Eu acho que deveria investir mais em cooperativas. E se você lembrar, no passado, antigas tribos, como é que eles faziam? A reunião de sábios. Uma decisão não era uma pessoa que tomava, não. Traga para os sábios. Cada um. É como se fosse... Imagina hoje a estrutura, né? Tira o presidente, mas deixa os ministros. Cada um entendendo a sua área. A sua área, detalhe. Com experiência, com conhecimento, né? Tem que ter mérito, né? Aí não é aquela coisa de indicação política. E eram os mais velhos que... Sempre os mais velhos. Sempre os mais velhos. Né? Então, isso é uma questão bem aquariana, né? De trabalhar, de equilibrar, tá? De cooperação, né? De ninguém é mais do que ninguém. Okay? Então, isso é uma coisa bem aquariana, né? E o último item que eu elenquei aí é a questão que é polêmica, né? Não, é uma coisa normal que você está vendo em qualquer lugar já. Isso aí está virando normalidade. Então, olha, o Aquários, ele rege a bissexualidade, o amor livre, né? A amizade colorida. Então, nós já estamos vendo, né? A quebra de preconceitos, bem Capricórnio, olha, o Plutão em Capricórnio, né? Quebrando preconceitos nessa área da questão da sexualidade, preparando a humanidade do planeta para a era de Aquários, né? Que vai dar o quê? Essa característica da bissexualidade, vai potencializar a bissexualidade, né? A questão do amor livre. Ninguém é de ninguém, gente. A pessoa tem que estar com o outro porque ela quer. E não porque ela é obrigada. Isso aí já é controle. Não é porque tem papel passado. Né? Isso é controle plutoniano. De querer controlar a pessoa. Então, a gente está vendo aí, antigamente não tinha isso. Gente, tinha. Sempre teve. Só que sempre teve. Só que era, né, escondido. Hoje a gente está vendo. Então, não tá assim, como as pessoas... não tinha. Tinha sim. Então, essa coisa de bissexualidade, isso é uma coisa comum com as pessoas. Amor livre. E cada um pensa de um jeito, e cada um é livre do seu jeito. Não tem por que estar engessado no passado, numa Idade Média, onde não pode fazer isso. Chega de ditadura. Cada um faz o que quer, dá o que quer, é o que é. E não tem esse problema. Então, os seres humanos estão criando muito problema com isso, mas talvez porque tá vindo essa coisa aquariana, né, nova, as pessoas não estão acostumadas. Então, muita gente, você repara que a pessoa mais engessada do passado, mais antiga,
Capricórnio, que tenham preconceito, que tenham contra isso. Pessoas mais atualizadas, mais adolescentes, mais novas, ou até antigas, mas que estão com a cabeça mais atualizadas, né? Essas pessoas também não têm problema com isso. Não quer dizer que ele é bissexual, não. Ele simplesmente não tem problema, ele escolhe o que ele quer. E é assim, gente. Então, o Aquários, olha, o próprio símbolo de Aquários, se você lembra, né? São duas ondinhas andando paralelas, né? Elas não estão se distanciando e não estão se digladiando, não estão brigando, né? E não se confundem também, né? Então, o Aquários é o quê? É a compartilhar, né? A harmonia, é o respeito à individualidade, à característica de cada ser, cada pessoa, cada coisa, né? E fora o fato que é o Yin e o Yang. Então, os dois. Então, assim, por exemplo, o homem, né? O homem, ele tem, em termos de psicologia, ele tem o lado dele, macho, né? Mas ele tem a ânima dele, que é o lado emocional, o lado feminino, que deixa ele mais romântico, mais sensível, senão ele vira um brucutu, um homem das cavernas. Um ogro, né? Que vai fazer ele gostar de dança, de música, sabe? Que vai ser gentil, vai ser educado, senão ele vai passar por cima, cavalheiro, né? Criatividade, sensibilidade de um modo geral, certo? A mulher, a mesma coisa. Dentro dela tem o ânimos, que é o arquétipo masculino, que vai dar para a mulher o quê? A capacidade dela de ser independente, ter o trabalho dela, o dinheiro dela, a vontade dela, a liberdade dela. É um processo que a humanidade vem construindo gradativamente e que agora, com Plutão em Aquários, vai potencializar ainda mais, sabe? Vai potencializar ainda mais. Então, as pessoas vão ver os seus dois lados virem à tona. Não quer dizer que você está mudando o sexo lá. Não, não. Essas potencialidades vão vir à tona. Isso. Simples assim. O yin yang, um tem o outro dentro. Tá? Mesmo organicamente, né? Se o homem, por exemplo, não tiver um pouco de hormônio feminino, por exemplo, ele não secreta o esperma. Acaba a humanidade. A mulher, se ela não tiver um pouco de testosterona, um hormônio masculino, ela não menstrua. Né? O ciclo menstrual dela extingue. Acaba a humanidade também. Ela não vai conceber, não vai gerar filho, não vai colocar filho, não vai nascer criança. Acaba a humanidade. Tá? É aquele princípio. Para você acender uma luz, você precisa do positivo e do negativo. Então é necessário a bissexualidade? Não estou falando em termos de sexo, não. Em termos de pensamento, de atitude, de energia. Tá? Não só de sexo, porque quando a gente fala bissexualidade, o pessoal acha que é só do sexo lá. Não é só o sexo, não é só o físico, não é só isso. O conceito ele transcende o genital, ele transcende até o ser humano, né? Ele se aplica tanto nos animais, nos vegetais, como na criação, que eu falei para a lâmpada, né? Para você acender uma lâmpada, você precisa do positivo e negativo. Para você ver que você precisa das sombras e da luz. Então, esse conceito de bem e mal, isso aí, essa dicotomia maniqueísta, né? Não é legal. Isso aí deve ser transcendido. Ah, não existe? Existe, com certeza. É que nem você. Para você caminhar legal, você precisa usar as duas pernas. Você pode caminhar com uma perna só? Pode, mas... Já sim. Né? Vai ficar pulando, você não vai evoluir, você não vai correr tanto, não vai se deslocar melhor, né? Visão, você precisa dos dois olhos para você ter o efeito tridimensional. Com um olho só você enxerga, mas você perde a profundidade. Os dois ouvidos, você precisa dos dois, que dá a noção de estéreo, né? E de local, você consegue. Com um só você ouve, mas é imperfeito. Então, esse conceito dessa bipolaridade, dessa bissexualidade, como a Letícia falou, que transcende tudo ao genital, mas inclui o genital também, inclui sim a questão de cama, de sexo mesmo, de prática sexual. Também, porque é o físico. Então vai cair os paradigmas, vão cair esse preconceito todo, que tem tanto a ver com a era de peixes, muito emocional. Nossa, imagina, né? Fulano gosta de menino, de menina. Olha. Qual o problema você gosta de menino ou menina? É o problema dele. Quanto do Saturno, que o Plutão passou agora. O Saturno é o quê? O conceito social, a rigidez. É isso, tem que ser assim, né? Vão vir por água abaixo. Certo? Gente, em síntese, né? 1h28, 1h30. Mas, falando um pouco desse Plutão em Aquários. O que você achou? O que você entendeu? Né? Comenta aí no canal, curte.
Se inscreve no canal para ir recebendo mais coisas aí. Geralmente os vídeos são bem mais curtos, de 5 a 8 minutos, né? Mas aqui a gente quis fazer uma compilação, porque o assunto é muito importante. O assunto é importante e não dá também para falar um pouquinho, porque você tem que falar atrás, o que vai ser, o que vem e vai, né? Então é isso, gente. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Acompanhe nossos vídeos. E se puder, dá uma ajudinha aí para a gente continuar motivado e com capacidade econômica para poder manter essa missão. Um abraço, tudo de bom. Veja os outros vídeos. Tchau, tchau.